Olá, meu nome é Kaique, eu sou plantonista de Física e eu vou resolver o exercício 14 da lista de revisão do RICE. Nesse exercício ele tem três líquidos, A, B e C. O líquido A ele tem massa 2m, temperatura de 60, o B, massa de 2m e temperatura de 40, e o C, massa 3m e temperatura de 20. Daí ele fala que se misturar o A e o C, a temperatura de equilíbrio é 30, misturando o B e o C, a temperatura de equilíbrio é 25. Na letra A, ele pergunta qual é a temperatura de equilíbrio quando você mistura os dois líquidos A e B. Então, eu anotei aqui os dados. A massa do A vale M, a massa do B vale 2M, a massa do C vale 3M, temperatura do A 60, do B 40, do C 20. Se mistura o A e o C, dá uma temperatura de equilíbrio de 30 graus. E se mistura o B e o C de 25. E aí ele quer saber qual é a temperatura de equilíbrio de A e B. Bom, fazendo então a mistura de do A e C, vamos ver o que a gente tem. A gente tem aqui o calor do A mais o calor do C é igual a zero, porque esse é um sistema fechado. Para o A, então, vou fazer o quê? O que macete, para o A vai ficar M, que é a massa, o CA e o ΔT, que é 30 menos 60, né? Sempre final menos inicial. Então, final 30, inicial 60. Para o C, a massa vale 3M, o calor específico CC, então né, aqui para o calor específico do A eu coloquei CA, e a variação de temperatura 30 menos 20. Calculando isso daqui, a gente vai ter o quê? Menos 30m vezes o CA e mais 30m vezes o CC. Daqui a gente tira aqui o calor específico do A é igual ao calor específico do C. Fazendo o B e o C, vai fazer a mesma coisa, né? O que macete para os dois. A massa do B vale 2m, o CB, ΔT aqui vai ser menos 15, a massa do C é 3m, calor específico CC, e a variação de temperatura agora que é de 5. A gente chega nessa expressão aqui e tem que o calor específico do C é igual a 2 vezes o calor específico do B. Então aqui a gente tem uma relação entre o calor específico do C, que a gente consegue tirar que o CA vale 2CB. Ou o calor específico do A vale 2 vezes o calor específico do B. E aí, finalmente, fazendo do A e o B, para a gente descobrir qual que é a temperatura de equilíbrio, de novo, fiz um que macete, então A, massa M, calor específico CA, e a variação de temperatura, eu vou colocar então a temperatura final de equilíbrio de A e B, menos a inicial do A, que vale 60. Para o B, massa de 2M, calor específico CB e variação de temperatura, temperatura final TAB, menos a inicial de 40. Aí a próxima coisa vai ser o quê? Cortar as massas, né? Aqui a gente consegue cortar essa massa com essa massa. E aí depois disso, a gente ainda vai conseguir fazer o quê? Substituir o CA por 2 CBs, né? A gente tem que o CA vale 2CB, aqui a gente tem CA, vou substituir isso daqui então por 2CB. E aí aqui tem esse termo 2 já, então vai ficar 2CB aqui também, né? Desse jeito aqui. Então ficou 2CB, parêntese, TA menos 60, mais 2CB, TA menos 40. Cortei aqui de novo a mesma coisa que a massa, consigo cortar os dois, o 2 e o CB. E aí vai ficar então TAB menos 60 mais TAB menos 40. Então juntando aqui esses dois vai ficar 2 TAB, esses dois aqui para os dois lados, então vai dar 40 mais 60, que vai me dar 100. Então a temperatura final é de 50 graus Celsius. E a B, ele pergunta se o calor específico do líquido C é de 0,5 caloria por grama grau Celsius, qual é o calor específico do B? Bom, a gente sabe que o calor específico do C é o dobro do calor específico do B. Então foi o que eu fiz aqui, eu dividi isso daqui por 2 e esse é o calor específico do B, do líquido B.